O relatório da Rede Mundial de Políticas de Energia Renovável apontou que, em 2015, o investimento em combustíveis renováveis em países em desenvolvimento ultrapassou as economias dos países desenvolvidos. Isso é uma explicação do que a gente estava falando aqui, quer dizer, para os países em desenvolvimento ainda tem muita demanda a ser atendida, inclusive que hoje a energia que a gente usa, fóssil, não chega, né? Quer dizer, hoje em dia os mecanismos, quer dizer, a regulação, os investimentos, tudo isso, ele que vai talvez motivar ou vai desenvolver isso, né? E depois, o que acontece? No nosso caso aqui no Brasil, eu acho que nós evoluímos nessas discussões, os próprios estados que se prepararam aí com seus balanços energéticos, o Rio é um que tem um balanço energético periódico, mapas, etc. Então, isso eu acho que desenvolveu mais ou correu na frente. Então, como você faz uma comparação de crescimento, você vê que os países que estavam talvez atrás, assim, eles correram um pouco na frente. Então, por isso que você tem uma vantagem ou tem uma estatística dizendo que você evoluiu mais do que aqueles países que já estão um pouco estruturados ali, né? E tem uma perspectiva também de atrair a indústria que vai produzir essas placas solares e todas essas... O Brasil ele sofre de uma questão, na minha opinião, que ele não tem tecnologia. Você acaba sendo dependente de tecnologias vindas de fora. Quer dizer, são programas de pesquisa e desenvolvimento forte que vai melhorar um pouco isso, tal. Mas, para nós, é muito importante trazer essas indústrias para cá para desenvolver o nosso mercado e, às vezes, desenvolver aqui dentro mesmo sendo uma multinacional, mas que você está atraindo capacitação e empregos, né? Agora, em termos de legislação, que foi a pergunta que eu deixei aqui para ser respondida nesse bloco, aonde a legislação ajuda e onde ela pode atrapalhar se não for bem feita? Eu acho que a regulação ou a legislação, aquele que vai regular, aliás, os mecanismos para as indústrias, as empresas trabalharem, é extremamente importante. Ela não atrapalha, não. Atrapalha, e muitas vezes já vimos no nosso caso aqui, nosso caso brasileiro que atrapalhou, se não for bem transparente, não for bem discutida. Porque energia mexe com muito dinheiro. Então, honestamente, certamente os interessados vão lá buscar os seus contatos para que a sua tecnologia ou a sua inserção seja favorecendo o seu negócio. Então, mas se eu tiver uma discussão, se eu tiver amplitude de transparência, eu consigo certamente fazer uma regulação que vai ajudar. Acho sim que a regulação ajuda, mas tem que ser bem discutida e bem transparente. Bom, quando eu comentei que a gente fundou em Solar, a gente tinha aproximadamente 73 instalações fotovoltaicas conectadas à rede no Brasil todo. E isso, de lá para cá, hoje a gente já tem pouco mais de 6 mil instalações, né? Isso foi graças à Resolução 482 da ANEEL, que criou aquele marco regulatório inicial para que esse processo se iniciasse. É claro que eu acho que tem muito ainda a avançar, assim, a gente percebe que existe uma sinalização positiva da ANEEL no sentido de aperfeiçoar essa resolução, que inclusive já foi aperfeiçoada num processo de escuta da sociedade e dos atores do setor, para que a gente possa, como é que a gente pode avançar, como é que essa resolução pode beneficiar mais a sociedade. Explica para o nosso telespectador um pouco sobre essa resolução, o que ela prevê e o que ela possibilita fazer. Isso, então, a Resolução 482 da ANEEL surgiu em 2012, né, com essa proposta de permitir que qualquer pessoa ou qualquer empresa pudesse gerar sua própria energia através de fontes renováveis, né? No nosso caso, a gente está apostando mais na solar, mas a gente percebe que elas são tecnologias complementares, né? Solar, eólica, por uma série de razões. A partir dessa resolução, você poderia instalar um sistema fotovoltaico, né, uma série de painéis com outros equipamentos na sua residência, na sua empresa, gerar energia, captar energia do sol, utilizar aquela energia para consumo próprio e o remanescente, né, o que sobrar, o superávit energético, é direcionado para a rede elétrica de forma a gerar um crédito para aquele gerador, né? E aquele crédito pode ser usado ao longo do tempo, né? Você não precisa usar no ano seguinte, né? Então você tinha como se fosse uma conta corrente energética, onde qualquer pessoa, empresa, poderia gerar energia, o que sobrasse jogava na rede elétrica, o que faltasse consumia da rede elétrica. Então isso já foi um avanço. A mudança mais recente permitiu com que você pudesse também ter cooperativas, no caso de pessoas físicas, e consórcios, no caso de empresas, que também permite você escolher melhor o telhado, né? Então, se você tem um grupo de pessoas interessadas, você pode instalar os painéis nos telhados ou num telhado onde tem maior incidência solar, naturalmente otimizando todo o sistema e a performance econômica daquele investimento, né? Então, são avanços. Eu concordo com o professor, acho que é importante haver esse diálogo constante com a sociedade, com os agentes do setor, com as distribuidoras de energia, né? Até para que elas entendam que isso pode até ser uma oportunidade de negócio, uma forma ou uma realidade que a gente
nós uma todos mudança precisamos no nos foco do adaptar, serviço, né, que se presta hoje, né? Mudar sempre é difícil, né? As pessoas querem ficar no seu conforto. E ele falou muito bem, as distribuidoras precisam realmente ter uma outra visão que o mundo vai mudar. O mundo vai mudar da distribuição. Como o setor de óleo e gás também apontou para isso e está começando a discutir como fazer. Como fazer, não tem Agora, dúvida. é um espaço grande de experimentação aí, assim, até definir de fato qual vai ser a tecnologia, qual a melhor forma do país se organizar. Há um espaço aí para experimentar e ter resultados, estudar esse processo também, né? Eu acho que a gente já tem até mapeado qual seriam os nossos processos. Tecnológico, já falei, nós somos dependentes de tecnologias externas e nós já temos uma boa ideia das características do Brasil. O Brasil é privilegiado, ele tem a questão da água, nós temos muita água, as hidroelétricas mostraram isso. Os nossos ventos ventam mais do que na Europa, por exemplo, já vimos isso, o Nordeste está tendo fator de capacidade, que as usinas estão funcionando muito mais tempo, e a insolação é conhecida. Então, nós temos uma oportunidade enorme de desenvolver. Eu sou muito otimista nesse sentido, porque eu acho que a grande questão hoje é o seguinte, mudanças climáticas e segurança energética. Eu tenho que jogar com isso. Eu tenho que ter segurança energética dentro de um processo de mudança climática. E puxando a sardinha para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, a gente hoje vive uma crise conjuntural bastante importante. Assim. É um espaço em que é preciso pensar também como possibilidade de sair dessa crise, de discutir outros potenciais econômicos para o estado? Eu acho o seguinte, o Rio de Janeiro, ele consome muita energia, quer dizer, o Rio de Janeiro, ele tem instalações importantes energéticas aqui. O planejamento do Estado sempre foi evoluindo ao longo dos anos, planejamento energético. Uhum. Eu tenho que manter isso, eu tenho que ter o planejamento é muito centralizado no Brasil. Existe uma empresa de pesquisa energética que faz o planejamento. E os estados vão sob esse planejamento envolvendo. Eu acho que tem possibilidade o Rio de Janeiro precisa arregaçar as mangas nesse planejamento energético, ele precisa ter um peso do governo, do atual, dos próximos governos, porque as crises, você fica muito submetido à crise, as pessoas estão sofrendo, estão vivendo o dia a dia com dificuldade. Mas eu tenho que olhar o futuro, né? Porque a crise passa e as questões vão ficar. Eu acho que o planejamento energético precisa ter talvez um pouco mais de foco, mas eu tenho muito otimismo sobre o Rio de Janeiro. O quinto maior país do mundo, com altos índices de incidência solar, uma das maiores reservas de silício no mundo, né, que é a matéria-prima utilizada para os painéis fotovoltaicos, então a oportunidade é enorme. No caso do Rio, foi feita uma estimativa que se você tiver painéis solares instalados em todos os telhados, você geraria quase o dobro da energia que as residências precisam energia que precisam para se manter, considerando o consumo de hoje, né? Uhum. Então, assim, o potencial é enorme, né, para o Estado, e a gente percebe que a gente está avançando nesse sentido, né? Acho que já tem alguns projetos, você falou essa questão da experimentação, né? Já existem alguns projetos pilotos, né? A gente teve a oportunidade de fazer um primeiro projeto no Santa Marta, e a gente percebe que quando existe um primeiro projeto, aquele projeto é bem sucedido, outros projetos vão surgindo, porque você percebe, poxa, que bacana, eu posso gerar energia solar no Santa Marta. Aí outras comunidades começam a se interessar também pela tecnologia e ela acaba se difundindo. Você rompe aquela barreira do eu não posso, é não inacessível. Exatamente. Você veja o seguinte, a experimentação. A Alemanha faz um pouco isso. Imagina você pegar uma cidade pequena, talvez do estado do Rio de Janeiro, e investir em uma cidade verde, com edifícios verdes, né? Isso seria uma experimentação fantástica, que eu pudesse, vou dar subsídios, eu vou ajudar aquela cidade, mas eu poderia ter um modelo de cidade que fosse extremamente verde, entre aspas, que emitisse menos. Era uma boa ideia essa experimentação, uma boa discussão para um próximo programa. Hein? Com certeza. Bem, infelizmente esse chegou ao fim. Obrigada, Renato. Obrigada, Henrique. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@alerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. Acompanhe também nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo www.youtube.com/alerj TV. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.